Você está aí, graças a Deus. Olá, Caio, Graças a Deus. muito bom, graças a Deus, Ah, muito bom, obrigado. amém. A alegria é minha. É A muito bom, alegria é toda minha. é um prazer enorme, Como é sabe? que como é que você normalmente é chamado? Paulo, pode-me chamar de Paulo. Paulo. Paulo, normal, Paulo. É, sem cerimónia nenhuma, Paulo. Paulo Azevedo. Você é ator? É verdade, aqui em Portugal sou ator, sou palestrante, agora estou vivendo mais de fazer as minhas palestras, contando uma história de heróis reais que nós temos na nossa vida, uma história de amor, de fé, de Amém. crença, uma história Amém. de superação, de obstáculo também, onde se chora muitas vezes, mas onde se ri muito, onde se ri também muito. Aham. Que coisa boa. Você mora onde? Em Lisboa? Não, eu moro no centro de Portugal, uma cidade pequena que se chama Pombal. Pombal. Fica perto de quê, Pombal? Aí, aqui fica mesmo no centro de Portugal, fica a menos de 100 quilómetros de Lisboa e também a menos de 100 quilómetros do Porto, que é a segunda cidade de Portugal. Fica mesmo no É, meio, ali no centro do país sei. mesmo, Bem bem no do lado centro, pro lado, do pro litoral, lado do litoral. do lado da praia, sim. Então, é perto da Curia. Perto, perto. Coria fica 30 quilómetros daqui, quase. Mas Isso, a minha cidade fica mais do lado da praia. A Coria fica mais do lado da entendi. serra, do lado do interior. Isso. É. Eu conheço bastante Portugal e, meu Deus, eu tenho uma intimidade quase como se eu tivesse morado, porque Aqui. eu fui tanto e passei períodos longos, 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 assim, pedaços de um ano inteiro grandes em Portugal. Fiz muitos amigos e amo Portugal. Então Amo Conhece completamente. Coimbra. Coimbra, o Coimbra, Porto. Coimbra fica aqui a 30 quilómetros da minha cidade. Fica mesmo bem do lado. Então, Coimbra é a cidade dos estudantes aqui em pois Portugal. é, Coria pertence a Coimbra, aqui bem do lado. que coisa é. Eu me lembro bem, eu já preguei muito aí nessa região. Em Curia, em Coimbra, no Porto, muito Braga, em conhece Lisboa. Braga? E Braga? Conheço Braga. Braga Olha, é um grande centro, um centro de cristão aqui em Portugal. Braga é muito como Fátima, não é? Aqui Fátima também fica aqui bem do lado. Fátima fica aqui muito é, perto bem daqui de onde eu moro. conheço Fátima, já estive lá algumas vezes. E, e aí tem um lugarzinho, quer dizer, Portugal tem milhares de lugares encantados e É um, é um, maravilhosos. é um país pequenino, um país pequeno, mas é muito rico em termos de história, em É, termos de é. cultura. E de Portugal, preservação, e sem de dúvida, preservação. Você viaja do tempo maravilhosamente aí em é verdade, Portugal. E aqui é. agora, no meio de tanta coisa linda, você sabe que tem um lugar aí que mexe com o meu coração de maneira muito especial, sem ser Sintra, que é meu Sintra é ninho muito português, lindo, muito lindo. aquela Catedral da Batalha. Da Batalha, o Mosteiro da Da Batalha. Batalha. Ela mexe comigo desde os anos 70, a primeira vez que eu fui a Portugal. Eu entrei na batalha e a batalha mexeu comigo. Tem um mosteiro muito imponente, um mosteiro muito bonito. É, O Mosteiro da eu, Batalha é eu lindo demais. adoro o modo, inclusive as pedras, os tijolinhos, aquele tipo de edificação. É, eu adorei desde de sempre. Toda vez que eu estou perto, eu vou até a batalha e dou uma entradinha. E tem Mas um pô, monumento também muito bonito em Alcobaça, o Mosteiro de Alcobaça. conheço, É conheço. lindo,
É lindo É, também. O meu avô é de é. Alcobaça. O avô é de Alcobaça. Então Aham. nós passávamos férias sempre na Nazaré, que é uma praia bem do lado de Isso, Alcobaça, que é conhecida é. pela a onda gigante, As ondas. Eu conheço gigante. Nazaré também. E a Mosteiro da Batalha, eu desde pequeno que ia, o meu avô me levava no Mosteiro da Batalha e marcou a minha infância, o Mosteiro da Batalha, o Mosteiro de Alcobaça, que é do lado, são perto, É, ficam são perto. bem vizinhos. E eu lembro-me de É, ser pequeno e passar na estrada e ver o Mosteiro da Batalha, aquele edifício imponente que ficava bem do lado da é, estrada. Eu passava de carro é, no- com o meu avô, olhava e ficava. É muito, é. muito. Bem do lado da estrada, você disse tudo. Você passa e vê aquela Tem grandeza. aquela curva, você sai da curva e aparece aquela grandeza do mosteiro, bem É, da estrada. E é eu lembro maravilhoso. a imagem quando eu era pequeno que passava com o meu É, avô, vinhamos andando na viatura do meu avô e apanhava aquela imponência daquele mosteiro e eu ficava aquela é, riqueza coisa cultural. linda. Aham. Você nasceu em que ano, Paulo? Eu nasci em 1981, 81. 81, Que em Coimbra, maravilha. Coimbra mesmo, no Aham, hospital em Coimbra. aham. Foi o primeiro bebé a nascer aqui na zona centro em Portugal, assim, sem mão, sem perna. Não, foi um choque muito grande para a minha família, foi um choque muito grande para os médicos, porque Uhum. não havia ainda aquela a ressonância, não é? Aquela imagem do bebé, e É. não havia ainda. Então ninguém sabia que eu ia nascer assim, desse jeito. Foi um Uhum. choque tremendo, foi um choque tremendo e a minha mãe no dia do meu nascimento, eu quando faço a minha palestra, eu conto uma história de heróis. E acho que, além de Deus, a minha primeira grande heroína foi a minha mãe. Minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. Ela só tinha 16 anos. Só tinha 16 anos. E então os médicos traziam aquele bebê embrulhado num cobertor e diziam: Clara, o seu filho é diferente. O seu bebê não é igual aos outros. E a minha mãe abriu aquele cobertor, olhou para mim, não é? Recém-nascido, e disse a única frase, Caio, que eu uso todos os dias quando acordo de manhã, à frente do meu espelho de manhã, antes de sair de casa. A minha mãe disse a única frase que eu uso todos os dias da minha vida: podia ser pior. Podia ser Uhum. pior. Quando ela tinha É, tudo para desistir naquele dia. que coisa linda. E Que então eu coisa uso essa linda, frase tua todos os mãe. dias. Essa frase todos os A dias, sua seu mãe filho. ainda está viva? Sim, Sua claro, a mãe, minha mãe ainda está viva. O meu avô coisa ainda está linda, vivo. e ela é só 16 anos mais velha que você. É verdade, é verdade. É uma coisa Era extraordinariamente uma menina que estava ali, diferente. Uma podia ter menina. desistido, tinha um bebê E diferente essa de todos. menina olhou e falou: podia ser pior. É verdade, é verdade. É, que Deus abençoe essa menina. Quando tinha tudo para dar errado, É, quando era legítimo ela ter desistido, não é? é. Era legítimo ter desistido. Tinha dois caminhos naquele dia: continuar a lutar Uhum. ou desistir. Aham. E, e a minha primeira referência de luta de vida foi aquela frase: podia ser pior. Podia ser pior. Caio, pode ser pior do que destruírem os teus sonhos. É Todos. claro. Eu sou pai, eu todos os dias criei expectativa, fiz planos, sonhei com o futuro dos meus filhos. E, e a minha mãe, se calhar, queria que o filho abraçasse o mundo com as duas mãos. E, É. na, e naquele segundo ela percebe que isso não é possível porque o filho não tem mão. Não é Aham. possível abraçar o mundo. É. Meu querido, e você ouviu mais de uma vez essa frase, podia ter sido pior, quando Muitas você vezes. estava crescendo, é? Eu cresci a ouvir uma frase pior ainda, Caio, que foi a minha mãe, a minha família, o meu avô, a minha avó, o meu pai, a minha mãe, levavam, quando iam para a praia, não é? Eu ia para a praia todo nu.
quando era mais fácil de esconder, não é? Aquele bebé é diferente. Eu ia na praia todo nu, precisamente para as pessoas verem tal e qual como eu era, sem tabus, sem medos. Ele é Aham. assim. Então as pessoas E, pensavam que eu não tinha mãos, não tinha pernas e também era surdo, tinha as desgraças todas e diziam sei. alto, alto muitas vezes, coitado, você mais valia a pena não ter nascido. Eu Vixe. ouvia Ah, isso muito. E sabe o que é que eu fazia com essa frase, Caio? o quê? Eu ganhava forças nessa frase todos os dias da minha vida. Eu dizia para mim Uhum. mesmo, dizia muitas vezes para mim mesmo, um dia sou eu que vou mostrar se valeu a pena ter nascido ou não. E eu Amém. ganhava forças nessa frase todos os dias da minha vida, todos os dias. Amém. E Maravilha. podia ser uma frase que me tivesse jogado no chão ou que me tivesse É, feito esconder e é não. Foi essa dependendo da frase. pessoa, e na realidade, não é, Paulo? Não depende particularmente da pessoa, depende da escolha, da Sim, decisão que você sim, faz, sim, se você vai se vitimar ou se você vai simplesmente se superar, enfrentar e ir adiante. Como eu falei aqui no início, meu pai era aleijado. E num tempo em que se dizia exatamente isso, não, ele é aleijado, ou a própria pessoa se designava como aleijada. A deficiente físico era uma designação que viria a aparecer décadas depois. E meu avô, quando meu pai ganhou um pouquinho de consciência de que ele não contava com a perna direita para absolutamente nada, ela era morta, ele ia ter que andar de muletas a vida inteira. Depois ele passou a andar com uma muleta e uma bengala. Normalmente, durante os anos adultos da vida dele, ele andava só de muleta. Quando foi envelhecendo é que ele passou a ter uma bengala. Mas meu avô o chamou para conversar. Meu avô era um homem muito sensato e muito amorosamente franco, francamente amoroso, sempre verdadeiro. E o chamou e falou: olha, meu filho, você sabe que você não é como os outros rapazes, nem como os seus irmãos. Então, você vai ter que aprender a viver com a sua limitação e superá-la. Porque a perna que lhe falta não é nada comparada com a inteligência que Deus lhe deu, porque você é muito inteligente, e comparado com o poder espiritual e mental que você pode desenvolver para enfrentar qualquer coisa e ser quem você quiser. E para isto aí deu alguns conselhos a ele, coisas que ele não podia alimentar, nem ilusões que ele pudesse fazer para além do que fosse humanamente falando alcançável, com esforço, para não superestimar-se demais, e todos os mecanismos da não subestimação, de olhar-se na perspectiva do que ele podia fazer. E papai veio a fazer tudo. Papai era um cara que eu fui descobrir que ele era aleijado quando eu tinha 10 anos de idade no Rio de Janeiro. E eu vivia agarrado na perna dele, na muleta dele, em tudo dele, 10 anos sem notar que ele era aleijado. Porque ele não se olhava como aleijado, ele não pensava como aleijado, ele não tratava a vida como aleijado, ele não fazia nada como aleijado, ele não era um aleijado para mim. Até que os meus amigos começaram a me dizer: ih, teu pai anda de muleta, né? O que, que ele tem na perna? Foi quando eu fui perceber, porque ele subia em árvore, dirigia, nadava, montava em cavalo, e fazia qualquer coisa que ele quisesse.
era carpinteiro, marceneiro, pedreiro, advogado, arquiteto, o que você quisesse, engenheiro civil, calculista, qualquer negócio, papai era. Ótimo de matemática, de física, de qualquer coisa, tanto quanto de humanidades, de literatura, era acadêmico no sentido mais puro da palavra. Então, eu nunca vi aquela perna fazer falta para nada na vida dele. Ao contrário, ele dizia frequentemente, depois que ele se converteu, de vez em quando ele dizia: meu Deus, essa perninha é uma bênção. Coisa boa, linda, maravilhosa. Ele tinha uma alegria de ser quem ele era extraordinária. Assim como eu vejo em você, a sua alegria de ser você. A minha mãe usava muito essa frase também: ser diferente não é ser inferior. É. E eu aprendi desde muito pequeno a perceber que eu era diferente, mas que podia fazer as coisas à minha maneira, do meu jeito, e isso foi eu acho que não há segredos, nem fórmulas mágicas. Eu acho que a aceitação própria é das maiores virtudes do ser humano, é nós gostarmos de nós, como somos, com todo o nosso defeito, com toda a nossa virtude, é nós gostarmos de nós próprios. Eu acho que só assim é que nós podemos ser felizes, se nós nos aceitarmos do nosso jeito. Paulo. E eu pode parecer egocêntrico, Caio, mas eu gosto muito de mim como sou. Com a mão que redonda. Egocêntrico nada. Para você amar alguém, você tem que se amar. É verdade. Para você gostar dos outros, você tem que gostar de você. É verdade. Egocentrismo é outra coisa. Assim como o narcisismo é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Isso aí é condição sine qua non para a felicidade. É amar a si mesmo e gostar de si mesmo para poder gostar dos outros, amar os outros e se relacionar com a vida. E depois eu também, Caio, nunca tive tempo de me vitimizar ou de julgar a culpa ou de jogar a culpa em alguém ou dizer: meu Deus, porque é que eu sou desse jeito? Nunca tive tempo. Não posso perder tempo pensando nisso. Tinha tempo eu queria ter o meu tempo para conquistar, para vencer, para superar, para acreditar. Não tinha tempo para chorar. Às vezes nós não escolhemos quando é que a vida nos joga no chão, nos passa uma rasteira, não é uma decisão nossa. Eu não peço à vida, olha, como foi esse caso aqui na Europa do coronavírus, como foi o seu caso de ficar doente, não é uma escolha nossa, nós não pedimos para a vida nos passar essa rasteira, mas agora é uma escolha nossa se nós ficamos deitados nesse chão. Essa escolha é só nossa. E eu não podia ficar deitado muito tempo, não posso ficar deitado muito tempo. Fico deitado, passar um pouco e depois olho para cima e continuo. E olha, deve ter muita gente querendo que eu te pergunte. Eu sou uma pessoa que eu esqueço dos detalhes de o que foi, por quê, qual foi a deficiência, foi talidomida, foi o quê. Não, eu vou ficando tão encantado com a superação que eu vou esquecendo os detalhes históricos do passado. Mas deve ter gente querendo que eu pergunte a você: o que foi que levou você a nascer com essas deficiências? Não foi a talidomida. Infelizmente não foi. Eu vou explicar porquê. Porque se fosse a talidomida eu tinha recebido uma indemnização grande uma indemnização? da farmacêutica. Da farmacêutica, não. A talidomida foi antes, foi nos anos 70. É verdade. Anos 80 já não. A minha deficiência foi causada por uma má alimentação do feto, sabe, do bebê. Há o líquido amniótico, como chamamos aqui, o líquido que está no líquido amniótico. Amniótico, por vezes, cria teias, barreiras que impedem o crescimento dos membros do feto, do bebê. E foi isso que aconteceu. Podia ter sido mortal, podia ter impedido no início da gestação, mas não.
foi mais tarde, foi a partir da formação dos membros inferiores e superiores, que aquele líquido criou uma barreira que impediu que os braços é como um corte, é como se fosse um corte, uma lâmina que impede o crescimento dos membros do feto. E foi isso que aconteceu. Como aqui não havia ainda o ultrassom, não dava para perceber se o bebê ia nascer de uma forma diferente ou não. Aqui havia ainda, era chamado raio-x, ia fazer um raio-x. E eu nasci com 8 meses, de gestação, e foi cesariana, foi um parto mais difícil, e foi quando o médico percebeu que o bebê era diferente. O médico teve 2 horas chorando na sala. É mesmo? 2 horas chorando, e depois quando enfrentou a minha família, antes da minha mãe, daquela menina com 16 anos, o médico foi ter com o meu pai, com os meus avós. Meu pai era jogador de futebol, Caio. Queria que eu fosse É? O meu pai queria que eu fosse jogador de futebol como ele. Foi o Sim. meu pai não subia as escadas, ficava a meio, não conseguia subir no quarto para ver o bebê. Demorou 15 horas a subir as escadas. E os É mesmo? meus avós demoraram 5 dias a entrar no quarto do hospital. Para terem E o, coragem de ver. e o médico, quando saiu daquelas 2 horas de pranto, disse aos meus avós: nunca se sabe se não vai estar aqui um grande homem. Nunca se É, sabe. que Mas coisa linda, o prognóstico coisa médico linda. era muito negro. Eles teciam um cenário muito negro. Diziam que eu nunca conseguia sentar, quanto mais andar. E a minha família deixou que fosse uma escolha minha. Eu conseguir Esse andar, médico, você recebeu no curso de tudo isso grandes palavras de Deus para você no Evangelho, como essa desse médico. Chorou 2 horas e depois disse: nunca se sabe se aqui não pode estar um grande homem, não é? é verdade, foi o que ele disse quando saiu da sala dele teve fechado. Eu sei isso É, porque eu encontrei a enfermeira que fez o meu parto. Tinha, sei. quando encontrei ela, ela tinha quase 80 anos. E ela disse: olha, você não me conhece, você não faz ideia de quem eu sou. Eu fui a primeira pessoa a pegar você no colo. O médico, quando viu que o Paulo era diferente, tirou o bebê da barriga da sua mãe e fui eu que peguei o Paulo no colo. E ela contou que o médico foi direto na sala, se fechou lá sozinho. Esteve 2 horas chorando, fechado sozinho. Foi um choque muito grande. Foi um choque muito grande. E eu não imagino o E tempo que quando aquilo... foi que você se deu conta de que havia essas limitações físicas em você? Eu sempre tive muito a consciência que eu era diferente. Sempre. Uhum. Desde pequeno. Porque, porque a minha mãe, quando eu estava numa festa de ano, num aniversário de um amigo, eu queria pôr a mão no bolso. E a minha mãe chegava e dizia: não, tira a mão do seu bolso. Você é assim. É assim que você tem que enfrentar o mundo. Você é desse jeito, não pode esconder. Então Uhum. eu sempre percebi desde muito cedo que eu era diferente, mas que não era inferior. Isso é importante. Mas eu sempre tive a noção que era diferente dos outros meninos. Eu sempre tive essa Uhum. consciência. Tal como o seu Uhum. avô, que chamou seu pai e disse: você não é igual aos seus irmãos. Você não é igual. É, é. E isso foi uma preparação que a minha família me fez desde o início. Foi: tu não és igual aos outros. Uhum. Mas não é por isso que não tens que conseguir ir atrás dos teus sonhos. É. E o meu avô foi extraordinário, porque ele não só botou meu pai na realidade, como também disse o potencial que ele tinha para ir além de todo mundo se ele quisesse. Que o céu era o limite, que uma perna era uma perda muito pequena para o que ele tinha na mente e do coração. O Verdade. poder que poderia se irradiar da mente e do coração dele. E foi o que aconteceu já desde criança.
Ele já foi, ele cresceu se superando, saltando. Quando ele se Como eu. converteu, aí ele foi embora em outras dimensões. Mas ele já vinha num estado de superação plena, em todos os sentidos. E foi uma coisa muito linda ver o estado natural e simples de superação dele, como ele tratou a vida com uma igualdade extraordinária. A referência eu reconheço, agora isso não muda a nossa igualdade. O nosso significado, a nossa igualdade de significado de estar aqui, de poder fazer toda a diferença, não é? Claro, claro que sim, Quando, claro. quando foi que você disse, bom, o que é, eu estou aqui, sou assim, e vou começar a agir de maneira consciente, lúcida e determinada para fazer com que as minhas limitações se transformem em inspirações. Inspirações para a vida humana, para a existência do meu próximo. Eu, 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 eu costumo dizer todos os dias que eu falho para vencer. Eu falho todos os Uhum. dias para poder vencer um dia. E essa consciência eu tive no maior falhanço da minha vida, Caio. O maior falhanço da minha vida foi a minha maior vitória. Eu vou explicar para você. Eu, quando fiz 2 anos de idade, muito bebê ainda, todos os Uhum. médicos, eu era um caso de estudo, será que vai conseguir ter uma prótese? Será que era cá em Portugal, por exemplo, como ator. Eu fui o primeiro ator no mundo fazendo uma novela sem mãos, sem pernas, não há nenhum. E aqui em Portugal muito menos. Então, quando puseram as minhas primeiras próteses, tinha eu 4 anos. E foi um médico que acreditou, um médico que se chama Gustavo, a quem dei o nome ao meu filho, anos mais tarde. O doutor Gustavo acreditou de verdade, quando todos os outros médicos nos Estados Unidos e na Alemanha diziam não, é impossível. É uma prótese muito pesada. As minhas próteses hoje pesam 18 quilos. É uma prótese muito pesada, vai ser impossível. E o doutor Gustavo disse, não, ele é que vai decidir se é possível ou não. Então eu lembro-me de estar em pé, em cima de uma sala, estava o doutor Gustavo, a minha mãe e todos os outros médicos. E eu estava apoiado, sabe, naquelas barras paralelas que nós andamos fazendo fisioterapia. Uhum. E eu estava parado. E o doutor Gustavo chegou do meu lado e disse, anda. Com uma história de Deus que dizia, levanta-te e anda. Toma teu E eu, leite e anda. e eu tentei dar o primeiro passo e o meu braço esquerdo escorregou. Escorregou daquela barra e eu caí no chão. E eu lembro-me de ver a minha mãe correndo e o doutor Gustavo disse, não. Eu tinha 4 anos, Caio. Estava chorando no chão, ninguém me foi levantar, ninguém. E eu limpei as minhas lágrimas, agarrei naquelas barras de novo e fiquei de pé sozinho. E foi nesse dia que eu disse para mim mesmo, não, eu hoje dei um passo e caí. Amanhã vou dar 2 e vou cair. No outro dia eu vou dar 3 passos e caio de novo. Mas vai chegar o dia que eu vou conseguir dar 10 passos sem cair. Mas agora Que beleza. o impossível depende de mim. Sou eu que escolho. Sou eu que decido. Uhum. E foi nesse dia que eu assumi o maior compromisso da minha vida. Porque a vida é feita de compromissos, de escolhas, Claro. de Uhum. decisões. E somos nós que temos Uhum. que ter coragem de assumir as nossas próprias escolhas. Sejam elas Uhum. certas ou erradas. Boas ou más. Verdade. E foi nesse dia, Uhum. nesse falhanço, que Uhum. tudo começou. Que eu comecei Aos 4 anos. aos 4 anos, que eu comecei a superar-me a cada dia, que eu comecei a tentar Uhum. escrever sem mãos, que eu percebi que esse dedo que Deus me pôs no meu braço podia servir para eu segurar a caneta, para eu escrever. E você consegue? Serve até hoje para eu segurar a caneta, até hoje que serve. Eu fui me inventando, fui me reinventando, fui me moldando, fui me ganhando E como é forças que nos foi o meus falhanços. processo escolar? Escolar foi no dia.
em que porque eu dei esse passo, caí, mas fiquei 3 anos que não conseguia sair dessas barras, sabe? Aqueles 2,5 metros era o meu Uhum. mundo, era o meu mundo. Eu andava Sei. e parava naquele limite das barras, tinha medo de arriscar. E houve um dia de verão que eu estava andando na rua, a minha mãe montou essas barras na rua e a minha mãe sentou Mas a tua mãe não é fácil, hein, rapaz? na 2 horas por Não. dia que a minha mãe obrigava que eu treinasse naquelas barras, andando, Que andando para trás. linda tua mãe. E a minha mãe sentou no degrau da porta e baixou a cabeça e eu percebi que ela estava desistindo. Eu disse, Ah, não, eu agora tenho que arriscar. Eu lembro que ah, eu andei até ao limite daquela barra, larguei a tremer a medo e disse, mãe. E a minha mãe levantou a cabeça e eu estava a andar na direção dela pela primeira vez, sozinho, solto. E foi aí que a minha mãe pensou, ele vai conseguir. E foi aí que eu entrei para a escola e usei uma arma terrível, uma arma como fantástica, foi? o sentido do humor. Ah, Sabe que na escola as crianças podem ser cruéis, muitas vezes eles perguntavam, não, elas não só podem, normalmente são cruéis. só, eles perguntavam, mas aqui mesmo em português, tu não tens mãos? E eu, não, não vês? Não tenho. O que é que não tens É, mais? E eu não tenho pés, não tenho pés, e não tenho mais o quê? Eu não tenho unha encravada, não tenho unha encravada no pé. E não, eu dizia que vinha de Marte, Caio, de Marte, que eu era um extraterrestre, era um ET. E ah, eles acreditavam, eu ah, tornava-me ah, o herói daqueles meninos. A é, professora não achava muita, a professora não achava muita piada, porque muitas vezes eu falo muito. E uma ah, professora minha um dia disse, Paulo, tem paciência, mas você quer falar, põe o dedo no ar. E eu ponho o quê? O dedo no ar? O que é isso? Eu não tenho dedo. E ela, e eu brincava muito e depois deixava o bullying, o tão falado bullying que, que ainda hoje existe. Eu nunca sofri de bullying, Caio, porque eu brincava muito mais com a minha diferença do que o próximo. ah, Então é claro, deixava de ter piada brincar com o cara sem mãos, porque eu brincava muito mais. E foi é assim, claro. com o meu sentido de humor, com a minha aceitação diária, com eu aceitar a minha condição, foi a maior arma de integração, foi eu aceitar a minha própria condição e brincar. É muito importante Isso. nós rirmos de nós. Nós rirmos de nós Ah, mesmos é muito importante. é, É tão bom. é. E eu, como eu sou pai, eu montava a cavalo, eu saltava de paraquedas, eu, eu fui atleta de natação aqui em Portugal, ganhei Que medalhas. beleza. Ah, que lindo, que lindo. E casou com que idade? Não casei, eu não casei. Não casou. Eu vivi com a mãe dos meus filhos durante 7 anos e depois cada um seguiu o seu caminho. Não, não É, casei, mas foi uma relação longa o bastante e claro, significativa claro, o bastante claro. para ser um casamento. Só não foi um casamento No de papel só. cartório, de papel, Sim, sim. mas vocês De, geraram duas filhas, né? não, um filho e uma filha, um casal. Uma O filha. Gustavo, Isso aí é o- mais do que qualquer cartório consegue te dar de claro que sim. validação E o do importante é significado da o união. importante o importante é o sentimento, o respeito, a confiança e, e, e a lealdade. E tivemos o Gustavo, a Matilde. Nós estamos separados faz pouco tempo. Eu ainda estou numa fase de cura, sabe? De ultrapassar de viver sozinho, fico muito só, sinto muita solidão. Depois, Uhum. eu também não vivo longe, eu vivo a 15 quilómetros dos meus filhos, né? Mas Sim. eu tive que começar tudo do zero, Caio. Deixei a minha casa e fui fazer outra casa de novo. E tive que Há fazer uma quanto cura. tempo, Paulo? Vai fazer agora 2 anos. Faz 2 anos agora. Eu tive que Uhum. fazer uma cura espiritual própria. Eu, eu Você muito. gostava muito dela? Sim, nós gostávamos muito um do outro, mas as diferenças, também o trabalho, e depois nós criámos um negócio juntos. E foi isso também que arruinou um pouco a relação.
É, Criámos o nosso próprio negócio, passávamos muitas horas juntos, o negócio não estava correndo bem, discussões, e, é. e por respeito também aos meninos, optámos por seguir caminhos separados. Eu sou muito Uhum. melhor pai agora do que era antes. Eu acredito. Eu acredito porque você devia estar tão envolvido com a sobrevivência do negócio. É, E que o não tinha tempo casamento para de os meus filhos. vocês, o casamento de vocês deu lugar a uma sociedade em estado de falência, é veneno puro para o Verdade. casamento, para a emoção, para os sentimentos, Este para a ano, este ano, relação. este ano Caio, eu sou uma pessoa que guarda tudo muito só para mim. Sempre, desde pequeno. Uhum. E te ouvindo também. Estava falhando aqui a internet. Eu estava dizendo que eu guardo muito as coisas só para mim. Então, esse ano, em setembro, vai sair o meu livro, que é um abrir de portas, um abrir de alma, onde eu conto tudo, todas as histórias, todos os erros que eu cometi, todas as vitórias, todas as derrotas e todos os momentos mais negros e todos os momentos felizes também. E vai ser, Aham. foi um abrir de alma, sabe? E, e Uhum. vai ser um livro com uma força que eu acho que vai ter um impacto muito grande. Você hoje está com que idade, Paulo? 38, 38. 38. E me diga uma coisa, você trabalha com o quê? De onde vem o seu sustento, a sua manutenção pessoal? Eu comecei como ator, mas a vida de ator é muito instável aqui em Portugal. Uhum. A hora há trabalho, depois já não há trabalho. E então eu comecei como palestrante. Começou algo não muito sério, mas eu na altura, como o meu pai estava ligado ao futebol, eu fui para Madrid com um treinador português que se chama José Mourinho. E, Uhum. e eu aí fiquei com a especialização de motivação de plantel desportivo, de Sim. futebol. Mas depois começou a levar uma dimensão maior, começou a ter uma dimensão empresarial, corporativa, escolar, e hoje aqui em Portugal eu vivo só das minhas palestras, eu faço só, sou palestrante. O ano passado fui considerado um dos maiores palestrantes cá em Portugal. Que Vou muito, bom, vou Paulo. muito no Brasil, o seu filho assistiu a uma palestra minha o ano passado Foi. em São Paulo, trabalho muito É. em Angola também. Mas o meu sonho é fazer muito mais palestras no Brasil. Eu tenho um carinho muito, muito grande aí pelo povo irmão brasileiro. Tem sido mais difícil, sabe? Tem sido mais Aham. difícil o Brasil do que Angola, porque talvez por haver muito palestrante no Brasil, há uma diversidade muito grande e tem sido um foco muito grande que eu tenho é conseguir trabalhar cada vez mais no Brasil. Não tem sido fácil, E mas eu não vou desistir. se uma pessoa que esteja agora vendo a gente aqui quiser te convidar, ela deve entrar no seu Instagram e No meu falar lá no Instagram, seu direct? no meu Facebook, eu também tenho um site que é paulazevedopalestrante.com e tenho um representante aí no Brasil, Roberto Mangravici também. Mas eu sou uma pessoa que de fácil acesso, se mandar uma mensagem no meu Instagram, no meu Facebook, eu próprio trato diretamente e é muito mais fácil. Eu em outubro vou estar no Brasil e gostava muito de É estar com o mesmo? Caio pessoalmente. Ah, quem me dera, eu quero muito te conhecer e te abraçar. Agora, se até outubro não tiver ainda uma vacina Sim, para o vai ser difícil. coronavírus, a gente vai ter que adiar o nosso abraço por mais algum tempo, mas ó, Claro que sim. me considere abraçando você aqui agora, viu? Obrigado, meu querido. De Obrigado, todo o meu querido. coração. Se sinta abraçado, Paulo. Por favor, Obrigado, obrigado, meu querido. por Obrigado, favor. É uma obrigado. alegria para mim. Então, Muito obrigado. eu queria
terminar fazendo uma oração por você e por nós todos. E especialmente pelo seu coraçãozinho, para que toda ferida em relação a essa separação, toda tristeza que uma coisa desse tipo gera. Eu já me separei um dia por escolha e decisão minha. E olha, mesmo escolhendo, mesmo querendo a separação, mesmo não voltando atrás, mesmo seguindo em frente, há 22 anos atrás, mesmo que você seja parte que eventualmente, em alguns casos, até deseje e faça a escolha, no entanto, mesmo escolhendo, mesmo sendo a pessoa querendo, especialmente quando se trata de homem, o coração entra em processos de muita dor. Muita dor. E quando há filhos, e você ama seus filhos, aí a dor é muito maior e não tem nada a ver com motivar ou não motivar os outros, tem a ver com o fato de que você, há não muito tempo atrás, teve um trauma mutilante, tira pedaços da gente. Porque isso é verdade. O que me custou mais, Caio, não foi... Porque foi uma decisão mútua e se calhar o sentimento já tinha terminado. O que me custou mais foi acordar de manhã e não ver os meus filhos todos os dias. É, É isso que custa mais. É isso que custa é. mais. E ter que fazer uma engenharia de reaproximação. Verdade, sem dúvida. De trabalhar naquela engenharia com todo carinho, cuidado, cautela, para não machucar nada, para não exacerbar nada, muito tato, para você ir levando, até encontrar uma acomodação, até isso se transformar num novo ninho, num novo lugar de ser e de estar, que com a graça de Deus você já encontrou, porque esse lugar te habita, esse lugar te habita, te habita. Jesus, que esse ninho e esse lugar de habitação, de refúgio, de conforto para o Paulo, para os filhos dele, e para quem quer que ainda venha a entrar na vida dele, que esse lugar esteja sendo preparado pelo teu amor no coração do Paulo. Seja um lugar de amor, porque ele é um homem de amor. E eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Que prazer, meu querido. Obrigado, Que meu prazer. querido. Foi muito prazer. bom. Muito bom. Conversar com você. Foi que muito alegria. bom. Obrigado, Amém. do fundo do meu coração. Obrigado. Você é uma criatura, um ser humano muito, muito pleno, especial, completo, inteiro, e que ainda vai crescer em muito mais inteireza, integralidade, maturidade, porque você nasceu para ser completo. Obrigado, E para crescer na direção dessa completude, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o alvo, é se tornar como Ele. Isso é ser completo, isso é ser pleno. Ele mesmo disse que, às vezes, para a gente ser completo, a gente tem que cortar um braço, cortar outro, cortar pernas, pés. Você já leu isso?
Jesus dizendo isto. E ele ainda diz que é necessário, às vezes, tirar partes para que a gente possa entrar inteiro no reino dos céus. Isso é que é maravilhoso, inteiro, porque a verdadeira inteireza não tem nada a ver com aquilo que a gente, do ponto de vista físico, ou funcional, ou em qualquer outra área, não tenha. A nossa inteireza está no coração e no que dele se expande para a nossa mente, do que da nossa mente e coração se projeta como mundos novos que a gente vai criando à medida em que vai falando, vai olhando, vai crendo e vai engravidando a Terra com possibilidades. Sem dúvida, bem verdade. Com possibilidades. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Obrigado. Um beijo para todos vocês. Ó, Obrigado. Beijão. Um beijo. E conta comigo. Obrigado. Você agora tem o meu WhatsApp, eu tenho o teu. Havendo qualquer vontade de falar comigo, me acione, tá bom? Obrigado. Um beijo. E quando eu for a Portugal, já deve ser depois da vacina. Me liga. A gente vai se encontrar com a graça de Deus. Claro que sim. Tá bom? E olha só, eu estou pensando em fazer uns eventos nacionais. Por exemplo, eu tinha que ir a Portugal esse ano. Não vou. Mas eu estou pensando em fazer um evento no Zoom para umas 300 pessoas. Todas só de Portugal. Só entra quem for de Portugal. E eu gostaria muito que você estivesse comigo e, quem sabe, você trouxesse também uma palavra. Claro, claro que sim. Conta comigo. De ânimo, claro de vida. Claro tá bom? Que sim. Conta comigo. Vamos fazer acontecer isso. Tá bom. Com alegria. Um grande beijo. Tchau. Beijo. Tchau, 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 tchau. Deus te abençoe. Que bom te encontrar. Tchau. Beijo. Obrigado. Beijo. Tchau, querido.